Seja bem-vindo de novo ao Lideranças Empresariais, hoje com uma convidada muito especial, Isabel Ferreira, CEO do Banco Best. Isabel, voltamos à conversa, desta vez gostava de ter uma leitura sua em relação àquilo que é a crise portuguesa. Bom, em relação à crise portuguesa, o que é que eu posso dizer? A crise portuguesa está de alguma maneira também ligada com uma crise mais global. E por vezes convém, de facto, olharmos para a big picture também. Depois podemos fazer o zoom para Portugal. O zoom para Portugal é relativamente fácil, porque todos nós estamos muito bem cientes dos nossos indicadores. De qualquer maneira, é bom todos nós lembrarmos de um pequeno detalhe, de alguns números. Por exemplo, em 1980, se olhasse para aqueles países que constituem o troço nuclear da OCDE, esses países tinham uma dívida, a percentagem de dívida vis-à-vis produto interno bruto global rondava os 160%. E quando estamos a falar, neste caso, a dívida global, ou seja, a dívida pública, dívida das empresas e dívida das famílias, dívida total, nem externa, dívida total do país. Isto em 1980. Se olhar para esses mesmos países em 2010, passou de 160% de dívida vis-à-vis PIB para 320%. Para 320%, ou seja, duplicou em 30 anos. O que é que isso significa globalmente? Que de facto teve, ao longo desses 30 anos, um boom de crédito. Foi um boom de crédito, um boom de alavancagem. E significa, de facto, que houve aquilo que se pode designar de alavancagem, porque, de facto, foram a dívida que aumenta. Bom, repare também uma outra coisa que não é despiciente, que é um outro fator, que tudo isto é simultâneo com outro vetor interessante, que é, não sei se lembra, se não me engano, foi em 1978, Xu Enlai, da China, que resolveu em dois momentos diferentes, em 78 e em 80, numa primeira fase terá dito algo que em inglês seria "Getting rich is glorious", portanto, é bom tornar-nos ricos, e portanto, é bom, não há que estar contra, e isso terá sido também, provavelmente, por essa altura, que ele terá dito que deveríamos soltar os animais, e quando ele dizia os animais, eram os animais do mercado. Eram as forças de mercado, deixar as forças de mercado fluir, e aí começou a abertura da China. Portanto, coincidentemente, contemporâneo com o facto da China se abrir, portanto, é um mercado e começar o grande boom chinês, que aliás todos nós usufruímos de alguma maneira, e é por se usufruímos dele, porque de facto também usufruímos de facto de produtos de muito baixo custo, usufruímos de facto de custos também de produção baixíssimos ao longo destes anos, que nos permitiu a todos nós ter durante estes anos esta escalada de dívida e criar esta espécie de roleta monumental que, aliás, dos primeiros beneficiários e utilizadores foram os americanos, cujo consumo interno, como nós sabemos, era mais de 70% do seu PIB, muito alavancado por isto, mas também todo o resto da Europa e o resto do mundo. Portanto, temos Isabel, aqui... não queria cortar-lhe o raciocínio, mas queria desde já pegar numa parte importante do seu discurso para fazermos a ponte para Portugal. Tocou num ponto importante que é precisamente o da dívida externa. É também consensual que aqui em Portugal, entre os economistas, que a dívida externa é um dos problemas mais graves que Portugal tem. Até que ponto é que a banca não tem aqui uma cota de responsabilidade? Bom, na prática, todos nós temos responsabilidade. Todos os quadrantes? Todos os quadrantes têm responsabilidade. E se olhar, hoje em dia, as famílias também estão endividadas, as famílias têm uma dívida acima de 100% do PIB. A banca, de facto, endividou-se lá fora para estimular também esta procura e este desenvolvimento, e pode-se dizer, muito bem, então a banca apoiou demasiado as famílias, estimulou demasiado o crédito à habitação. Sim, imagino, Portugal andou 20 anos a comprar casas, não é? Verdade, ok. Então chegamos a um valor interessante, que é cerca de 75% das pessoas têm habitação própria, certo? 75% das pessoas. Não sei exatamente o número, o número é esse. E diríamos assim, bom, mas isto de facto não faz sentido, deve ser muito acima da Europa. Não é. Esta é uma média, estamos dentro da média europeia. Estamos completamente dentro da média, que ronda precisamente os 75%. Portanto, na prática... Mas não deixa de haver um preço a pagar, que temos as gerações mais jovens, ou as gerações... Provavelmente nós nunca tivemos tanto tempo, não tínhamos tido tanto dinheiro quanto os outros, talvez, para pagar e para, de facto, comprar estas casas. Mas não há dúvida. Mas não há dúvida que também, para fomentar um certo melhoramento do nível de vida das pessoas, a banca e os custos, como nós sabemos, o preço do dinheiro era relativamente baixo, o custo do funding era baixo. A banca acompanhou o movimento e, aliás, como nós chegamos, atenção, a 2000 e
2009-2010, com o rácio de transformação na casa dos 150%, 155%. Atenção, mais uma vez, na média da Europa. Portanto, não podemos dizer mas que hoje aqui hoje esta distância, concorda ou não que deveria ter havido talvez um pouco mais de rigor, um pouco mais de parcimónia na forma como era entregue o dinheiro? Quase todas as pessoas conseguiam quase todo o dinheiro que queriam. Mas atenção, relativamente à banca, essa questão do rigor não se coloca. Aliás, como sabe, isso constata-se no quê? No incumprimento, o nível de incumprimento é baixo. De facto, a banca teve sempre uma perspectiva prudencial e, aliás, a avaliação que foi feita da Troika e do Banco de Portugal demonstra isso perfeitamente. Portanto, a banca utilizou rácios prudenciais e o que fez foi usar também a perspectiva do funding de mercado, que foi usada globalmente em toda a Europa e em todo o mundo. Sendo que, volto a dizer, repare, se me dissesse que a banca, por exemplo, espanhola, se extravasou, essa eu diria que sim. Porque hoje em dia, este é um segredo quase muito calado, não é? Mas na prática, hoje em dia, sabemos que os bancos espanhóis têm no seu balanço cerca de 500 bilhões de euros em empréstimos relacionados com propriedade imobiliária que correspondem a uma situação difícil. E isto porquê? Porque olha, em 2006, por exemplo, construíam-se em Espanha 800 mil habitações, casas, e estavam disponíveis para entrar no mercado por ano, enquanto o mercado só escolheria normalmente 220 mil. Isto foi em 2006, no pico. Mas todos os outros anos construíram muito mais. Portanto, o que é que tinha de facto, o que é que teve ali, de facto, uma boa significativa que foi impulsionada pela banca e foi apoiada pela banca. Aqui em Portugal não teve nada, não teve essa situação. Mas apesar de não ter havido uma bolha imobiliária, é ou não verdade que a banca se direcionou muito para o crédito à habitação? Muito provavelmente, talvez por ser mais seguro, e provavelmente porque se dedicou muito ao crédito à habitação, sobrou pouco para apoiar a economia. Não, mas eu reparo, o crédito à habitação, no caso das famílias particulares, é altamente positivo. Depois o que resta são as empresas. E, aliás, do crédito concedido pela banca, 40% é a famílias, 60% é a empresas. Atenção, dos números gerais que nós temos do crédito daquilo que me lembro de 2010. Portanto, de facto, não concordo. E em termos das famílias, volto a dizer, prova-se que a situação até corre e continua a correr bem. Como sabe, o incumprimento no crédito à habitação ronda 1,9%. E as famílias, apesar de tudo, endividaram-se, de facto, viveram um pouco acima das suas posses, mas, curiosamente, há aqui, são pontos altamente positivos em Portugal. 70% do que é o endividamento das famílias está no crédito à habitação. E as famílias, como nós sabemos, em Portugal temos aquele tecido social importante que se ampara e que se organiza e que se ajuda, que se entreajuda, e, portanto, conseguem estar com um nível de incumprimento baixíssimo ainda e esperemos que se mantenha assim. Se olhar, por exemplo, para carros em Espanha, vamos fazer um paralelo, chegam a ter 11, 12% de incumprimento. Não direi que é todo o sistema bancário espanhol, mas tem muitas organizações em Espanha, muitas, que estão nesse nível. E, portanto, estamos a falar em ordens de grandeza completamente diferentes. Depois, posto isto, há um ponto que é muito importante dizer e terem atenção, é que a condução de todos os agentes económicos de um país é devida essencialmente ao Estado. Os bancos aqui funcionam como mais agentes económicos e agentes de mercado e estão no mercado. E se uns não fizessem os bancos nacionais, bancos internacionais faliam porque estavam aqui presentes. E, portanto, os bancos nacionais teriam a perder a oportunidade. Agora, o Estado sempre teve ao seu dispor várias políticas e é quem tem de zelar, de facto, pelo enquadramento global. O Estado, o Governo, ou seja, quem nós elegemos, etc., que tem quem nós entregamos os nossos votos para que, de uma forma global, conduzam decisões macroeconómicas que nos vão afetar a todos, mas que definem a visão, o enquadramento do país e a forma de estar do país. E aí havia, desde política fiscal, que podia ter sido implementada, por exemplo, se já estivesse há muito mais tempo cortado os subsídios ou a utilização como das exemptions dos juros no crédito à habitação. Era uma forma, já que se tinha travado muito mais o crédito à habitação. Políticas públicas tem política administrativa e tem, como agente económico, o próprio Estado pode definir as prioridades. Claro. E mas atenção que é o maior agente económico num país. Olhamos agora para o presente. Agora, a conclusão é que temos, naturalmente, uma sociedade que é bastante dependente do crédito e as regras mudaram porque não há tanta liquidez. Mas os portugueses sabem viver de outra maneira? Conseguem viver de outra maneira? Sem crédito? Eu peço imensa desculpa, mas faz-me sempre lembrar a uma frase célebre que é aquela no money, no football, you know? Ou seja, adaptamos sempre. O português, aliás, tem uma característica excepcional, tem uma capacidade de adaptação imensa
é quase de uma elasticidade imensa, e as pessoas de facto têm de perceber que não é só e já perceberam, okay, que a nossa sociedade, e aliás é muito curioso, a desalavancagem que foi feita nos últimos meses foi mais rápida nas famílias do que nas empresas. As empresas, aliás, aumentaram o seu nível de endividamento, entretanto, ainda, foi muito mais rápida. Portanto, as famílias aperceberam-se imediatamente da situação e começaram logo a reduzir os seus padrões de consumo. Aliás, notou isso também no que aconteceu na queda do consumo privado, que foi bastante significativa, cerca de 5 ou 6% year on year. Mas ainda assim temos quer famílias, quer empresas a necessitar de crédito, seja para o que for, para continuarem com as suas vidas, nomeadamente as empresas. Se os bancos não tiverem disponibilidade para emprestar dinheiro, como é que se podem prosseguir os investimentos, abrir novas empresas, criar postos de trabalho, internacionalizar, exportar, avançar com a atividade económica? Sem dúvida. Okay. O que se tem constatado é que os bancos, de facto, a situação tem, no início retraiu um pouco, e retraiu bastante mais porque, como sabe, a banca, primeiro, teve dificuldade também de acesso a funding, como todos nós sabemos, que é um fenómeno global, não foi só nacional. Por outro lado, a Banca Nacional também, como sabe, tem de cumprir aquela determinação do rácio de transformação, tanto do rácio de loans, tanto depósitos, crédito, dívida por depósitos, que tem que ser assim tão abrupto. Tem de chegar. A definição foi imposta, não é? Estamos a falar em 120%, atingir um rácio de 120% até 2014. O que é que se passa? Obviamente que tem razão. Quanto mais tempo tivermos, nós vamos todos precisar de alavancar, globalmente. Quanto mais é importante poder ter tempo para o fazer, que é para não matar mesmo o doente imediatamente. Portanto, para ir conseguindo, vamos retirando as doses para conseguir fazer um ajustamento mais facilitado. De qualquer maneira, até 2014. Como sabe, inclusivamente, relativamente ao rácio de transformação, nós partimos de 156% na banca genericamente, e no fim do ano transato, creio que de 2011, já estávamos perto dos 133%. Portanto, já começamos a estar numa situação que já é mais uma situação de equilíbrio, por um lado. Por outro, acha que essas metas deveriam ser aliviadas precisamente para não faltar o dinheiro à economia? Não fica preocupada com isso? Não batem pessoas à porta virtual do seu banco preocupadas porque precisam de crédito para prosseguir com os seus investimentos? Tal como eu disse, no meu caso, no nosso caso especial, não Mas acontece. tem conhecimento de Sim, agora, assim? De facto, ter necessidade para acreditar sempre. E atenção que tem havido, repare que ao mesmo tempo que há concessão de empréstimos novos, também o que está a acontecer é que há muitas empresas, famílias e até instituições que, quando podem, o que fazem, e há muitos que o estão a fazer, há mais do tamanho do que se pensa, estão na prática a fechar os seus créditos, portanto estão a pagá-los integralmente e, portanto, isso permite também haver uma reciclagem nova na economia. Por outro lado, aquela injeção que foi feita agora ainda há pouco tempo do Banco Central Europeu, portanto as duas fortes injeções de LTRO, que foram das primeiras feitas há 3 anos, vieram aliviar bastante também o funding, tanto para a banca e para a economia, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Porque muitos economistas dizem que, precisamente, a banca continua agora com mais dinheiro, agora sim tem liquidez, há 3 anos e paga 1%, mas isso não se traduziu em mais crédito à economia. É algo que se vai traduzindo devagar e lentamente também, vai ser escoado lentamente, então, como pode imaginar, também não pode ser... Onde é que foi o dinheiro? Exatamente, não faz, e como sabe vai precisar de tempo. Não se esqueça também de outra coisa, a banca antigamente tinha outros processos que permitiam, digamos que, baixar rapidamente estes rácios. Porquê? Porque securitizava muito crédito, que retirava, portanto, de balanço. Ora, estes mecanismos também, de facto, o intensificar da crise, praticamente desapareceram, porque as securitizações tornaram-se, digamos que, escassas e difíceis. E, portanto, o crédito fica mesmo stuck, plasmado, fica agarrado mesmo ao balanço dos bancos, sem grande capacidade, ainda neste momento, de se poder retirar do balanço, revendendo, securitizando, titularizando. Começa neste momento começa a haver uma vislumbre que os mecanismos começam a estar de novo no campo e que há a possibilidade de começa a haver mercado, mas a situação está a demorar algum tempo a estabilizar. Quando é que acha que os bancos vão voltar a acreditar uns nos outros? Quando é que acha que os bancos portugueses vão conseguir voltar a ter crédito uns dos outros? Em 2013?
Bom, nós vamos continuar a ter aqui uma situação complexa, como eu disse, a nível internacional. Há sinais, como em tudo, há sinais positivos, há sinais negativos. Acredita Os mais bancos nos dependem ou muito noutros? do conjunto, os bancos dependem muito do enquadramento em que se vive, não é? Portanto, repare, e este enquadramento é um enquadramento complexo em que, volto a dizer, todos os Estados, por exemplo, nomeadamente na zona euro, nós estamos neste momento... eu não direi vítimas, mas de facto temos de seguir uma certa via daquilo que é o ordoliberalismo alemão, que é, portanto, a corrente que influencia a maior parte das pessoas na Alemanha, que é uma corrente que já vem de 1930 e tal, que é o chamado ordoliberalismo, que acredita muito em finanças públicas sãs, mas também em definições firmes no mercado e regulamentação firme no mercado para depois deixar o mercado atuar livremente. Isso significa que quando está a forçar, e sabemos que todos temos de fazer umas alavancagens, atenção, ou seja, houve crédito a mais, foi concedido crédito a mais, e não é só em Portugal, há sítios que estão uns mais que outros. Ou seja, Portugal foi apanhado mesmo na crista da onda, numa situação em que tinha todos os indicadores, muitos indicadores, e nomeadamente a posição líquida externa, extremamente negativa. Aliás, nós éramos o país com pior, e continuamos a ser, na zona euro, com pior posição líquida externa. Nós, globalmente, entre o nosso, deve haver de família, Estado, e empresas, devemos mais de 100% do PIB. Posição líquida, estamos pior que os gregos, E em todos os outros indicadores não estávamos bem. Bom, mas isso só para dizer que o que vai acontecer e o que está a acontecer é que, ao desalavancar, está-se a impor, quando se desalavanca, você pode alavancar, ou seja, baixar o crédito de 4 maneiras. Aumenta poupanças e paga as dívidas. Não está a acontecer. Essa é uma das maneiras. Mas repare, a questão é a seguinte, penso que faz isto em todos os países ao mesmo tempo. Ao fazer isto em todos os países ao mesmo tempo, o que é que pode provocar? Muito facilmente, repare, retração total de consumo nesses países. E estamos a falar na zona euro, retração do consumo nesses países. O que é que pode provocar a seguir? Eventualmente, abrandamento da economia, desemprego. E, portanto, entra num loop de decrescimento e facilmente entra em recessão, que, aliás, é o que começa a sentir neste momento. E como é que se dá a volta à situação? Estamos praticamente a terminar, gostava que olhasse já para o futuro. Eu tinha aqui mais 3 soluções, mas pronto, peço imensa desculpa. Não conseguimos olhar para todas as soluções. Gostava que me fizesse o quadro daquilo que imagina como o futuro da banca. Imagina os bancos tal qual como estão, os grupos financeiros, ou em vez de 5, por exemplo, 2. A nível nacional. Fusões na banca? Sim, ora bem, a nível nacional, como é que eu posso... A banca portuguesa é bastante sólida e provou agora, de facto, por muito mérito de razão, a passagem de mudança dos rádios de transformação, o ter conseguido os resultados das inspeções da Troika, etc. O que é que a banca portuguesa, como nós sabemos, nós estamos a falar em 35 agentes, basicamente, 35 bancos do território nacional, 5 desses bancos têm cerca de 75% do mercado. Ou seja, tem espaço para todos eles? Mas repare, é um nível já de consolidação razoável. Quando é que se fazem fusões ou aquisições? Quando é que se consolida? Ora bem, só se consolida, em rigor, há 2 motivos grandes. Um é para aumentar valor, para criar valor, não é? Para gerar empresas mais interessantes, mas que não é mais interessante, é que sejam mais ricas, com mais valor. Como é que faz isso? Só faz isso se traduzir em 2 coisas. Ou baixa custos, se baixar custos, ou fusionar empresas, ou se aumentar receitas decididamente, para aumentar, portanto, de facto, o valor, gerar um resultado líquido superior, ou ambos. Portanto, e esse é um motivo para fazer consolidações. E há esse motivo em Portugal? Existe? Depende, aí tem de analisar caso a caso, está a ver? Repare, em termos de empresas, quando nós olhamos para várias empresas, temos a ver caso a caso se essas duas têm ou sinergias que permitam aumentar decididamente a receita, mantendo os custos ou baixando os custos, ou se juntando, baixa decididamente os custos, mantendo a receita e, portanto, gera valor. Fazia sentido, por exemplo, capital estrangeiro, por exemplo, capital chinês em bancos nacionais? Pode fazer, mas agora repare, por um lado tem isto, agora segundo, pode-me dizer é o seguinte, será que há mais banca do que país? Isso é que pode ser outra questão. Ok. E aí estamos a falar em será que temos overbanking? Uma coisa é consolidações, 2 a 2, ou o que é que seja. Outra coisa é se há mais banca que país. Bom, aí a resposta já não é linear. Há alguns indicadores que podemos usar. Por exemplo, número de balcões por 1000 habitantes. A média na Europa é de 0,4 balcões por cada 1000 habitantes. Portugal tem 0,6.
balcões por 1000 habitantes. Ou seja, mais. tem aqui um espaço para, grosso modo, e as contas são muito fáceis de saber, de fazer-se sabendo que há 56 mil empregados bancários e que há 6.200 agências, se calhar tem espaço aqui para reduzir umas 500, 600 agências bancárias e ainda baixar também, se calhar fica com um excedente de 5.000 a 6.000 pessoas, provavelmente. Há outras formas de ver isto, mas pronto, já vi que está... Isabel, estamos praticamente a terminar. Eu tenho ainda 3 perguntas. Sim. O que é que imagina amanhã para o futuro de Portugal? Que país vamos deixar para as futuras gerações? Bom... Está otimista? Como diria o Einstein, eu vou usar o Einstein, que eu faço o que sei. Normalmente sou uma pessoa, ainda por cima sendo engenheira, sou pessimista pelo que sei, mas sou otimista naquilo que corresponde à minha força de vontade e à atitude. E, portanto, uma coisa eu posso dizer, eu já passei também pela crise de 83, aquela crise de 83, 85, em que foi quase vergonhoso chegar a estar no estrangeiro, chegar a um Sheraton e nem sequer ter um cartão de crédito para pagar, porque nós não podíamos sair do país, portanto o crédito estava condicionado. Mas o que é facto é que sofremos imenso, nós sofremos bastante. Atenção, eu lembro-me que fazer uma viagem de Cascais para Lisboa, pensava-se bem quanto é que se ia pagar em combustível, quanto é que custava, e a pessoa pensava bem, e se calhar ia de comboio. Portanto, sofremos bastante. Mas chegámos a 1986 e demos uma volta espetacular. E começámos uma fase de crescimento imensa. Ok? Sei que as condições eram diferentes. As condições eram diferentes e podemos explicar porquê. Acredito, portanto, que desta vez estamos quase praticamente numa situação de bater no fundo, e desde que não haja grandes aspectos, grandes fatores exógenos muito negativos a nível global à volta, tenho a certeza, com a capacidade e garra deste povo, que nós vamos conseguir dirigir um futuro melhor para os nossos filhos. E é para isso que temos de lutar de qualquer modo. Isabel, ficamos com essa sua mensagem muito positiva para terminar. Foi um gosto e um luxo recebê-la neste Lideranças Empresariais. Muito obrigada. Obrigada. Hora das despedidas neste Lideranças Empresariais, hoje com uma reflexão profunda sobre o setor bancário em Portugal, do passado ao futuro. Foi, como sempre, um gosto tê-lo desse lado. Tenha uma excelente noite.